Reportagem especial para todos nós que ficamos boa parte do dia na frente do micro. O mundo virtual vicia. Tanto é que já existem ambulatórios e até hospitais inteiros dedicados ao tratamento. No final da matéria, você aproveita para avaliar o seu grau de dependência. Anote o número. Estima-se que só no Brasil existam mais de 4 milhões de pessoas dependentes do mundo virtual. Mas ao contrário do que pode parecer, ficar pendurado na internet por horas a fio não é o que mais preocupa médicos, como o Dr. Cristiano Nabuco, que coordena um dos departamentos do Instituto de Psiquiatria da USP e comanda um ambulatório especializado no tratamento dos cyberdependentes. Nós percebemos que muitas pessoas, à medida em que passam a usar a internet de uma forma mais sistemática, elas passariam progressivamente a trocar as experiências que elas teriam na vida real para ter essas experiências na vida virtual. O que isso quer dizer? Muitas pessoas prefeririam, por exemplo, se relacionar virtualmente com algum colega ou até ter um relacionamento afetivo, em vez de sair na realidade e buscar um parceiro, uma parceira de carne e osso. O designer gráfico Clero Júnior passa cerca de 11 horas na internet divididas entre assuntos profissionais e diversão. Antigamente, a brincadeira era mais problemática. Ele passava diversas madrugadas acordado para poder interagir em um game online que reúne pessoas de diversas partes do mundo. Essa dedicação exagerada rendeu alguns desentendimentos até dentro de casa com a esposa. A maioria desses jogos são em grupo. E como às vezes a gente participa da organização desses grupos, né, tem 50, 60 jogadores online dentro desse grupo, às vezes tem reunião de madrugada, você tem que reunir com jogadores para organizar ataques, você tem que reunir com um jogador para organizar questões de hierarquia dentro do grupo e coisa, e você começa a fazer reuniões. E essas reuniões às vezes duram horas, passa a madrugada inteira fazendo isso, coisa. E para quem é casado, que sabe, é complicado você explicar para a mulher que ele fala, não, vou ficar sentado no computador conversando com outro cara, não vou dormir agora. Talvez o mais difícil seja perceber quando a diversão começa a se transformar num problema. Muitos preferem fantasiar e fingir que, na verdade, ficam menos tempo em frente ao computador do que realmente passam. O problema é que esse tipo de atitude só complica ainda mais as coisas. Quando essas pessoas passariam a ter um prejuízo claro das suas atividades do dia a dia em função de terem permanecido muito tempo na internet. Ou seja, aquela pessoa que não consegue mais ter um bom rendimento no trabalho porque ele passou a noite toda conectado. Ou uma pessoa, por exemplo, que não consegue levantar para estudar de manhã porque ele vem navegando a 24, 36 ou mesmo 45 horas, como nós já tivemos um paciente adolescente. Clero percebeu sozinho que o jogo estava afetando seu círculo de convivência. Quando caiu a ficha, a solução foi uma medida radical. Ele desinstalou o game do computador e ainda cortou o contato com os outros jogadores virtuais que conhecia. A gente percebeu que a coisa estava ficando feia quando a gente começou a fazer reunião dentro de festa. Juntava 3, 4 caras que jogavam, que eram amigos nossos que a gente conhecia pessoalmente, sentava lá e ia conversar, ia reunir para decidir coisa do jogo. Isso no meio de uma festa. Não, peraí. Para, não dá mais. Isso tudo já passou, mas será que ele hoje está fora de risco? Será que as 11 horas por dia na frente do computador já não se transformaram num novo vício? Para a resposta, pedimos ao Clero que faça um teste, indicado pelo Dr. Cristiano. Enquanto Clero responde as perguntas, é bom saber que as pessoas que realmente se tornam dependentes do mundo virtual precisam de tratamentos que podem durar meses a fio. Durante esse tempo, são abordados assuntos relacionados à dependência e o que pode ter levado o paciente a esse vício, como o estresse no trabalho ou em casa, por exemplo. A nossa ideia não é fazer com que os pacientes joguem o computador pela janela, de maneira alguma. Nosso objetivo é fazer com que eles desenvolvam um uso razoável e saudável. Mais que isso, um uso com controle, onde eles sejam, na verdade, o comando desse comportamento.
Clero conclui o teste e, para a felicidade dele e de toda a família, ele é hoje uma pessoa que usa moderadamente a web, sem muito abuso, ou seja, nada de dependência. Eu achei que apareceria com um número maior, assim, com relação ao uso da internet, assim, né? Porque eu utilizo bastante, né? Então, mas até que dentro das perguntas, assim, eu vi que tá sob controle. Agora é a sua vez. Acesse olhardigital.com.br e procure o link que acompanha o texto dessa reportagem. Ele vai te levar a esse site, onde você vai poder fazer o mesmo teste do Clero e saber qual é o seu grau de dependência do mundo virtual. Corra pra lá. Um novo passo para a ciência. A semana foi marcada pelo recorde alcançado no LHC, a maior máquina do mundo. O LHC é um laboratório gigantesco, formado por uma máquina que se estende por 27 quilômetros, enterrada a 100 metros de profundidade na fronteira da França e da Suíça. A máquina tem um propósito: oferecer explicações sobre o surgimento do universo. E ela faz isso promovendo o choque de núcleos de átomos. Essa semana, o LHC conseguiu fazer com que 2 núcleos de átomos de hidrogênio se chocassem com uma violência inédita, usando 7 tetraeltron-volts de energia. Foi o choque mais violento entre partículas já conseguido em laboratório. Os núcleos dos átomos se desintegraram completamente com a colisão. Imediatamente, sensores especiais captaram o que restou deles, partículas minúsculas. Agora, os cientistas esperam identificar cada uma dessas partículas e tentar encontrar entre elas a explicação sobre como o universo começou a ganhar forma. A esperança é encontrar uma partícula especial chamada de bóson de Higgs, apelidada de partícula de Deus. Daqui a 1 ano e meio, o LHC deve atingir sua energia máxima, provocando colisões com o dobro da violência dessa semana.